Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química Orgânica 1, tá? E hoje nós vamos falar sobre estereoquímica, dando continuidade aí à nossa segunda unidade, certo? Nós já falamos a respeito da análise conformacional, onde a molécula ela era a mesma, mas ela poderia assumir conformações diferentes. Aqui nós vamos ver que as moléculas elas podem ser diferentes, tendo a mesma forma molecular e tendo a mesma massa, tá? Isso quando a gente tem na molécula um estereocentro, que é o que nós vamos ver durante a aula de hoje. Então, olha só. Primeiro a gente tem que entender bem o que é isômero, tá? Rapidamente eu queria lembrar a vocês que isômero são moléculas que possuem a mesma forma molecular, tá? Mesma massa, tá? E aí, essa molécula, ela pode ter conectividades diferentes. Ou seja, uma molécula dessa aqui, ó, que eu estou circulando, esse CH3 pode estar nesse carbono, mas esse CH3 também pode estar no carbono lá atrás. Seria outra molécula, e aí ele estaria em conectividades diferentes, estaria conectado a carbonos diferentes, tá? Isso é o que a gente chama de isomeria constitucional, tá? Mas o que nós vamos ver aqui são os estereoisômeros, tá? Inclusive, eu vou deixar para vocês pesquisarem sobre isômeros constitucionais, tá? Fica aí como um exercício da aula de hoje, para vocês pesquisarem o que é isômero constitucional, quais os tipos de isômeros constitucionais e como eles diferem um do outro, tá? Isso é importante. Mas o que nós vamos focar aqui é nos estereoisômeros, tá? Ou isômeros configuracionais. Nós temos os isômeros constitucionais e estereoisômeros. Os constitucionais é aqueles que têm a mesma massa molecular, têm a mesma forma molecular, porém eles vão mudar a conectividade. Podem mudar o grupo funcional, pode mudar a cadeia, tá? Vai depender do tipo de isomeria. Já os estereoisômeros não. Estereoisômeros eles têm a mesma forma molecular e possuem conectividades idênticas, tá? Iguais, na verdade. Então eles estão conectados ao mesmo carbono, porém são moléculas diferentes. Dentro dos estereoisômeros nós temos os isômeros cis e trans, ou E ou Z, tá? A gente vai ver na aula de hoje sobre eles. E temos os que contêm centros quirais. Ainda nessa aula, nesse vídeo, nós vamos aprender a identificar os centros quirais. Tá? Então vamos continuar. Então, o que são os estereoisômeros? São compostos que diferem um do outro apenas no arranjo espacial tridimensional de seus átomos, mas não na conectividade. São chamados os estereoisômeros. Então, nós temos aqui ó, a molécula que tem a mesma forma molecular dessa aqui da direita, porém, o ciclo, tá? A molécula cíclica, ela não permite que esse CH3 aqui ele gire e venha para aqui para baixo. Apesar daqui ser ligação simples, mas ele não permite isso. Tá? Então, quando isso acontece, a gente diz que a molécula assume configurações diferentes, não conformações. Quando a molécula consegue girar, que é o caso das ligações simples lá do butano, do metano, aí a gente diz que é conformação diferente. Aqui não, aqui são configurações, tá? A molécula que ela não consegue girar, ela assume configurações diferentes. Essa molécula aqui é diferente dessa molécula aqui. Então, você observa que os CH3 eles estão conectados no mesmo carbono. Esse CH3 aqui está conectado a esse carbono e o CH3 da molécula do lado aqui, a molécula parecida, está no mesmo carbono. Ao passo que esse outro CH3 aqui está no carbono vizinho. E se você for olhar na outra molécula, o CH3 continua no carbono vizinho. O que é que mudou? É que nessa molécula aqui ele estava em cima, e nessa molécula aqui ele está embaixo. Então são moléculas diferentes,
porque assumem configurações diferentes. Nessa da esquerda, nós temos CH3 e CH3 no mesmo lado do plano. Na molécula da direita, nós temos CH3 e CH3 em lados opostos. Isso vai mudar completamente, isso pode mudar completamente as propriedades da molécula. Uma outra espécie de estereocentro, aqui a gente viu um estereocentro que é uma molécula cíclica, não permite rotação, centro rígido. Tá? Aqui nós temos um outro exemplo de centro rígido, que é a ligação dupla. A ligação dupla nós vimos também já isso, que ela não consegue rotacionar, não consegue girar. Tá? E se eu não consigo girar, eu tenho aí um centro rígido, a molécula pode assumir configurações diferentes. Essa molécula da direita aqui não é o resultado do giro em torno desse eixo. Por que não é resultado do giro? Porque você não tem a possibilidade de girar em torno da ligação dupla, certo? Então aqui não é um resultado de um giro, na verdade aqui é uma molécula diferente. Ela teve origem de forma diferente, certo? Então aqui você tem uma molécula que tem o CH3 e CH3 no mesmo carbono, o CH3 aqui da direita, vamos chamar CH3,1, ele está nesse carbono primeiro aqui, o CH3,1 está no carbono primeiro. CH3,2 está no carbono segundo. CH3,2 está no carbono segundo. O que é que mudou? Que nessa molécula da esquerda, o CH3 ele está ambos no mesmo lado de um plano imaginário que eu traço aqui, ó, paralelo à ligação dupla. Na molécula da direita, os CH3 estão em lados opostos do plano imaginário que eu traço aqui na ligação dupla. Então, imagine que tem um plano aqui onde a setinha está passando, ó, e aí você tem eles em lados opostos. Imagine que tem um plano aqui, você tem ele em lados iguais. Tá? Isso muda as propriedades da molécula. Então, estereoisômeros, na verdade, é isso. São moléculas que têm a mesma forma molecular, têm a mesma conectividade, elas se parecem muito, né? Os carbonos estão conectados ao mesmo carbono aqui, ó. Os substituintes eles vão estar conectados ao mesmo carbono. Porém, ela possui um arranjo espacial diferente. Apesar de ter a mesma conectividade, mesma forma molecular, ser bem parecidas, você percebe que espacialmente eles são diferentes, certo? Aqui você tem os dois no mesmo lado, aqui você tem eles em lados opostos. Aqui você tem os dois no mesmo lado, você tem lados opostos. Então, eu preciso identificar os centros rígidos, os estereocentros, tá? Que são partes da molécula que não permitem rotação. São eles, moléculas cíclicas, tá? Se a molécula tiver moléculas cíclicas, você não permite ela rotação. Ou ligação dupla, tá? Então, continuando aqui, então nós temos aqui, ó, as moléculas vão receber uma nomenclatura específica, vão receber um nome específico, certo? Primeiro, nós vamos trabalhar com as moléculas que possuem hidrogênio, que é o caso aqui, ó, do buteno. Nós temos o buteno, ó, CH2, CH3, CH, CH2. Buteno. Nós temos aqui o metilpropeno, tá? Se vocês treinarem um pouquinho aí na nomenclatura, vocês vão ver a relação aqui, porque metilpropeno. Você tem aqui, ó, 2 metil, no carbono 2 você tem uma metila e a cadeia principal tem 3 carbonos, por isso que é 2 metilpropeno, porque tem uma ligação dupla aqui, ó, 2 metilpropeno. Aqui nós temos o 2-buteno, o cis-2-buteno e trans-2-buteno. Então, você percebe que as moléculas aqui são bem parecidas. Ambas têm a mesma quantidade de carbono, a mesma quantidade de hidrogênio, ou seja, tem a mesma forma molecular. Ó. A forma molecular dela é C4H8. Todas essas daqui têm a forma molecular C4H8, só que são moléculas diferentes. Tá? Então, vamos analisar aqui. Nessa primeira molécula aqui, o buteno, você tem nesse carbono aqui, no primeiro carbono, você tem hidrogênio e hidrogênio ligados a eles. Então, se em um dos carbonos da ligação dupla eu tenho substituintes iguais, tá vendo? Hidrogênio e hidrogênio nesse mesmo carbono. Observe que eu estou falando do mesmo carbono, certo? De um lado. Então, você tem aqui hidrogênio e hidrogênio. Conectado nesse mesmo carbono,
essa molécula não assume configurações diferentes. Por quê? Porque se você girar a molécula aqui, em torno do eixo da ligação dupla, tá? Você vai colocar aqui esse hidrogênio aqui em cima, esse hidrogênio aqui em cima, esse H2CH3 embaixo e esse hidrogênio embaixo. Porém, será a mesma molécula, você só fez rodar, tá? É a mesma molécula. Por quê? Porque esse substituinte aqui é igual a esse substituinte de cima, que estão no mesmo carbono. Então, quando isso acontece, essa molécula não assume estereoisômeros diferentes. Ela não possui estereoisômeros diferentes. Na verdade, outras formas de desenhar essa molécula seria apenas outras formas de desenhar a molécula, certo? Não seria configurações diferentes. Mesma coisa acontece aqui, ó, para o metilpropano. Na verdade, o que acontece nos dois lados? Você tem aqui, ó, H e H ligado a esse carbono. Você tem CH3 e CH3 ligado a esse carbono. Ou seja, nesse carbono aqui você tem dois substituintes iguais. Tá? Já não assumiria aí configurações diferentes. Mas aqui, ó, você também tem dois substituintes iguais. Então, também, por esse lado aqui, você não assumiria configurações diferentes. Certo, gente? Então, outras formas de desenhar essa molécula seria apenas outras formas de desenhar essa molécula. Agora, observe o cis-2-buteno. Os dois, na verdade, têm o nome, ó, 2-buteno. Só muda esse prefixo, que é cis ou trans. Essa nomenclatura cis ou trans, ela é específica para quando eu estou trabalhando com hidrogênios. Tá? Tá vendo aqui, ó, hidrogênio, hidrogênio. Então, aí eu nomeio cis ou trans. A gente vai ver que quando não é hidrogênio, recebe outro nome. Tá? E aí, ó, olha só o que acontece. Nesse carbono aqui, ó, carbono 2 da molécula, que é justamente 2-buteno, quer dizer que a dupla está no carbono 2. Então, no carbono 2 aqui, ó, tem a dupla. No carbono 2, eu tenho hidrogênio ligado a ele. E aqui em cima, ó, não é hidrogênio, não é o mesmo átomo de baixo, é outro substituinte. Ah, professor, mas esse substituinte é igual a esse. Não interessa, eu estou trabalhando com esse carbono. Então, primeiro eu estou analisando esse carbono aqui, ó, certo? Então, eu olho para esse carbono e vejo que os substituintes dele são substituintes diferentes, tá? Quando eu vou analisar o outro carbono, o carbono da dupla, o outro carbono da dupla, eu vou ver que é a mesma coisa. Aqui eu tenho um substituinte que é diferente do substituinte de baixo. Ok, gente? E aí, ó, eu vou olhar para os hidrogênios, tá? Lembra que quando é hidrogênio, é bem tranquilo, só vai ser cis ou trans, tá? Então, eu estou olhando aqui para o hidrogênio, se eu traçar um plano imaginário aqui, ó, vou traçar o plano aqui para vocês. Se eu traçar um plano aqui, tá vendo? Meu plano imaginário aqui. Se eu traçar o plano, eu vou observar que o hidrogênio está no mesmo lado do outro hidrogênio do carbono vizinho. Tá? Quando isso acontece, agora eu posso analisar átomos diferentes, átomos iguais, porque eu estou falando de carbonos diferentes. Tá? No exemplo anterior aqui, ó, no mesmo carbono eu tinha substituintes iguais. Aqui não. Aqui em carbonos diferentes eu tenho substituintes iguais, mas não tem problema, tá? Porque são carbonos diferentes. Então você tem aqui, ó, hidrogênio e hidrogênio. Eles estão no mesmo lado do plano. Quando isso acontece, nós dizemos que essa molécula recebe um prefixo de cis. Tá? Ela recebe a qualificação de cis. No nome dela vai ter cis alguma coisa. Tá? No caso aqui, ó, cis-2-buteno. Quando, nesse mesmo plano imaginário, os hidrogênios estão em lados opostos, tá? Estão em lados opostos, nós dizemos que eles são trans. Essa molécula é uma molécula trans. Por quê? Porque os hidrogênios estão em lados opostos, tá? Aqui foi coincidência do CH3 ser igual a CH3, mas eu vou olhar sempre para o hidrogênio. Aqui poderia ser qualquer outra coisa, mas eu vou olhar para o hidrogênio. Então, se o hidrogênio está em lados idênticos, em lados iguais, na verdade, eles são cis, a molécula é dita cis. Se eles estão em lados opostos, a molécula é chamada de
trans, tá, gente? Então, muito cuidado nisso aí, porque o primeiro passo é eu olhar para os carbonos da dupla e ver se os substituintes são todos diferentes. Se os substituintes são todos diferentes, o mesmo carbono, aí eu posso classificar entre cis ou trans. No nosso caso aqui, os dois primeiros, você tinha, no mesmo carbono, você tinha substituintes iguais. Então, eu não posso classificar cis ou trans. Cis ou trans é para classificar hidrogênios que estão em carbonos da dupla, em carbonos diferentes. Ok? Então, ó, nós temos aqui, ó, idêntico, idêntico, certo? Então, não pode, não são estereoisomos. Beleza, gente? Então, vamos lá, vamos continuar. Observe essa molécula aqui, certo? Nós temos que eu não tenho hidrogênio nessa molécula, tá? Então, quando eu não tenho hidrogênio na molécula, a molécula vai receber uma nomenclatura chamada de cis, ou de E ou Z, certo? Ou a molécula vai ser E, tá? O E seria parecido, gente, tá? Vou botar aqui, ó. Seria parecido ao nosso trans, certo? Então, o E seria parecido ao nosso trans. E o Z seria algo equivalente ao nosso cis. Então, quando eu tenho uma molécula que tem hidrogênio em lados iguais, eu digo que ela é lados iguais do plano, eu digo que ela é cis. Se eles estão em lados opostos do plano, eu digo que ele é trans, tá? Hidrogênio. Só que quando a molécula não tem hidrogênio, como é que eu classifico? Eu classifico em E ou Z, tá, gente? Que é o que seria semelhante a cis ou trans. Só que cis ou trans seria para classificar os hidrogênios que estão em lados opostos, certo? Quando não é hidrogênio, gente, eu tenho que olhar a prioridade da molécula, certo? Então, eu tenho que olhar a prioridade da molécula. Então, para cada carbono, eu vou ter prioridades diferentes. Então, vamos analisar esse carbono aqui, ó, tá? Primeiro eu vou analisar esse carbono. Então, nesse carbono aqui, eu tenho carbono ligado a ele e tenho aqui um CH2 ligado a ele. Aqui é um CH3, aqui é um CH2. Ambos são carbonos. Eita, professor, empatou. Só que esse carbono aqui, ele está ligado a 3 hidrogênios. Esse carbono aqui, ele está ligado a 2 hidrogênios e a um outro carbono, tá, gente? Então, se empatou aqui, ó, carbono, carbono, eu vou olhar para quem esse carbono está ligado. No caso desse carbono aqui, ele está ligado a 3 hidrogênios, tá? O caso desse carbono aqui, ele está ligado a 2 hidrogênios, empatou em quantidade de hidrogênio, pelo menos em 2, mas no terceiro, ó, não é hidrogênio, é outro CH3. Então, essa molécula de baixo aqui, ó, esse substituinte de baixo seria o substituinte prioritário, tá? Deixa eu só tirar o preenchimento. Então, esse de baixo seria o substituinte prioritário. Na verdade, aqui, ó. Seria o substituinte prioritário. Então, a molécula de baixo ela tem prioridade sobre a molécula, aliás, o substituinte de baixo tem prioridade sobre o substituinte de cima, tá, gente? Então, quando isso acontece, eu vou numerar os substituintes em ordem de prioridade. Então, esse de baixo, ele vai ser o prioritário para esse carbono, tá? Então, embaixo eu tenho a molécula de maior prioridade. Aí agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou observar o carbono, o outro carbono da dupla, tá? Outro carbonozinho da dupla aqui. Então, nós temos aqui no outro carbono da dupla, eu tenho embaixo cloro
e tenho em cima carbono. Lembra de ordem de prioridade. O que é que vai dizer quem tem maior prioridade? O número atômico. Caso empate, eu vou ver para quem esse átomo está ligado. Eu vou olhar com quem ele está ligado, que foi o caso que a gente fez aqui no lado esquerdo. No nosso caso aqui, ó, a gente tem o carbono, tá? Que ele tem menor número atômico que o cloro. Se você for olhar lá na tabela periódica, o cloro é da família 17, tá? O carbono é da família 14, certo? E aí, ó, você tem que o cloro ele tem maior prioridade do que o carbono, porque ele tem maior número atômico que o carbono, tem maior, tem maior massa que o carbono, também pode ser por massa, tá? Então ele tem maior prioridade, maior número atômico. Então, desempatou aqui, eu esqueço o que está ligado a ele. Não me interessa o que está ligado a esse carbono. Eu vou sempre átomo por átomo. Como aqui já chegou no carbono, já desempatou, então o de baixo, a molécula de baixo, ela é de prioridade sobre esse carbono aqui. Tá? Então a molécula de baixo, tratando-se desse segundo carbono, ela é a molécula prioritária. E aí, lembra lá do cis ou trans? Traçava um plano na horizontal, né? Traçava um planozinho aqui na horizontal e olhar quem estava do mesmo lado. Se os hidrogênios estivessem do mesmo lado, cis. Se os hidrogênios estivessem lados opostos, a molécula era dita trans. Como aqui eu não estou trabalhando com hidrogênio, eu estou trabalhando com prioridades, porque não tem hidrogênio aqui, ó, ligado, certo? Você tem aqui carbono, aqui é cloro, aqui é carbono. São todo mundo diferente. Eu não posso dizer cis ou trans, mas eu posso dizer E ou Z. Então essa molécula aqui, como os átomos de prioridade, maior prioridade, estão no mesmo lado do plano, eu chamo a molécula de Z, tá, gente? Então, se estiver no mesmo lado do plano, me lembra lá o cis, tá? Só que cis é algo exclusivo para moléculas que têm hidrogênio. Tá? Quando estou trabalhando com hidrogênio. Quando não tem hidrogênios, hidrogênio aqui, eu não posso dizer cis, eu digo Z, tá? Uma dica aí para vocês não esquecerem, não confundirem Z com E, uma dicasinha assim bem básica, lá do ensino médio, ó. Juntos, tá? Z de juntos. E é quando eles estão postos, tá? Só uma dicasinha aí pra gente não confundir E com Z, certo? Então, Z é quando os átomos de maior prioridade estão no mesmo lado do plano, tá? Estão no mesmo lado do plano. E é quando eles estão em lados diferentes do plano, que é a ideia de opostos, tá ok? Então, gente, ó, o que é que nós vimos até aqui? Nós aprendemos a classificar um estéreo. Primeiro nós vimos o que são estereoisômeros, tá? São aquelas moléculas que têm a mesma conectividade, mas estão organizadas no espaço de forma diferente em um centro rígido, tá? Porque se o centro for rotacionável, se for possível de rotação, passível de rotação, a molécula assume conformações diferentes. Quando eu tenho ligação dupla ou ciclo, não. Isso aí ele não permite que a molécula rotacione, então ele assume configurações diferentes, são moléculas diferentes. Tá? E nós vimos que dentre esses nós temos os estereoisômeros. Né? E aqui nós temos o cis e trans, quando eu estiver trabalhando com hidrogênio, e E ou Z, quando eu estiver trabalhando com átomos diferentes de hidrogênio. Tá? Vimos também que no mesmo átomo de carbono, se os substituintes forem iguais, por exemplo, se aqui embaixo fosse CH3 também, aí não tem como classificar em E ou Z ou cis ou trans, não tem.
tá? Uma dica aqui para vocês é que Z, lembra, ó, de juntos, ou seja, os de maior prioridade estão no mesmo lado do plano. E é da ideia de opostos, é quando esses de maiores prioridades estiverem em lados opostos, tá? Então, nós vamos aqui, nós vamos resolver alguns exercícios aqui para ficar mais claro. Então, olha só, gente. Para as moléculas abaixo, indique a classificação cis ou trans. Ó, cis ou trans, quando for trabalhando com hidrogênios, é o Z, quando for possível. Se não for possível, a molécula não tem estereoisômero, tá? Então, vamos ver aqui a letra A. Lembra, primeiro eu vou analisar carbono por carbono. Então, tem um carbonozinho aqui, tem um carbonozinho aqui. Nesse carbono aqui, ó, não está desenhado, porque a gente sabe que não precisa, mas tem aqui, vocês já estão cansados de saber, um átomo de hidrogênio, tá? Da mesma forma aqui embaixo, ó, não está desenhado, porque na fórmula em linha não precisa, mas eu tenho aqui também um átomo de hidrogênio, ok? Então, olha só, primeiro eu vou olhar carbono por carbono, gente. Então, primeiro eu vou olhar esse carbonozinho aqui, tá? Depois eu vou olhar o outro carbono. Então, estou olhando para esse carbono primeiro aqui, ó. Nesse carbono, o substituinte de baixo é igual ou diferente de cima? Aqui a gente tem um CH3, em cima a gente tem um H, tá? Então, CH3 é diferente de H. Então, até agora, nós podemos sim classificar em um estereoisômero. Vamos olhar o outro carbono. No outro carbono, eu tenho para cima CH3 e tenho embaixo hidrogênio. São diferentes? São. Então, eu posso classificar essa molécula aqui em um estereoisômero, tá? E a gente vai ver se ele é cis ou trans, é ou Z. Mas a primeira coisa que eu tenho que fazer é observar os carbonos, né? Ver se eles têm substituintes diferentes. Você olhar aqui o hidrogênio, eu tenho um hidrogênio nesse carbono e tenho um hidrogênio no outro carbono. Então, eu não posso classificar em E ou Z. Se eu estou trabalhando com hidrogênios, a classificação é cis ou trans, tá? Então, você tem aqui, nesse carbono da esquerda, você tem hidrogênio aqui, ó. Lembra que quando eu estou trabalhando com hidrogênio, eu não ligo para prioridades. Eu estou olhando para o hidrogênio. O hidrogênio está em lado oposto do meu plano imaginário. Lembra do plano imaginário? O plano imaginário é aqui, ó. Certo? Então, os hidrogênios estão em lado oposto. Então, essa molécula, ela não pode ser cis, porque os hidrogênios estão em lados opostos. Então, a molécula vai ser trans, tá? Eu sugiro que você dê uma pausa no vídeo para tentar fazer os outros, para a gente... Quase que eu consigo. Pronto. Trans, tá? Então, eu sugiro que você dê uma pausa no vídeo e tente fazer os outros, depois vocês conferem aí o resultado. Nessa molécula aqui, ó, lembra, cis e trans, o Z eu tenho que olhar para a ligação dupla, que é o único centro rígido que tem nessa molécula. É a ligação dupla. Então, eu tenho que olhar para onde estão as duplas, certo? Então, vamos aqui, a gente tem uma dupla aqui. Lembra o que eu falei? Eu vou analisar carbono por carbono primeiro. Então, eu vou analisar primeiro esse carbono aqui, certo? Depois eu vou analisar o carbono vizinho. Nesse carbono aqui eu tenho, para cima, eu tenho hidrogênio, tá? Eu tenho hidrogênio. E para baixo eu tenho carbono. Só eu olho para o resto da molécula, não já desempatou aqui, ó, carbono e hidrogênio. Então, dependendo desse lado aqui, ó, a depender desse lado aqui, essa molécula tem estereocentro, tá? Mas não depende só desse lado. O outro lado também tem que satisfazer essa condição. Aí vamos olhar lá para o outro carbono. Nesse outro carbono aqui eu tenho flúor e tenho flúor embaixo. São iguais, gente? São iguais. Então essa molécula não é... Foi demais. Essa molécula não é um estereoisômero, tá? Por quê? Porque em um mesmo carbono eu tenho substituintes iguais. Vamos para a letra C.
Então, vamos lá para a letra C, tá? Na letra C, a gente tem aqui, ó, ligação dupla, tá? Ligação dupla, então é um centro rígido. Se é um centro rígido, possa ser que ele tenha um estereoisômero. O que é que eu tenho que fazer? Olhar carbono por carbono. Primeiro eu vou olhar esse carbonozinho aqui, ó. Nesse carbono eu tenho para baixo. Demais. Eu tenho, opa. Eu tenho para baixo, eu tenho hidrogênio, certo? Mas o hidrogênio não estava aí, a gente já sabe que ele está. Então, para baixo eu tenho hidrogênio e para cima eu tenho um carbono aqui, ó. Não me interessa a quem esse carbono está ligado. Por quê? Porque ele já desempatou, tá? Eu só vou olhar para o resto da molécula se aqui também fosse carbono, se tivesse empatado. Mas como nesse carbono aqui já desempatou, o carbono já vence sobre o hidrogênio aqui, ó, já era. Eu nem preciso olhar mais. Agora eu vou olhar para o outro carbono. Eu tenho aqui um hidrogêniozinho para cima. Professor, como é que eu sei que o hidrogênio está para cima ou para baixo? Pelo outro substituinte. Se esse outro substituinte aqui está embaixo, obrigatoriamente o hidrogênio só pode estar em cima. Foi o que aconteceu aqui, ó. Se esse aqui estava em cima, obrigatoriamente o hidrogênio só podia estar embaixo. Então, você observa que os hidrogênios, no meu plano imaginário aqui, os hidrogênios estão em lados opostos. Se eles estão em lados opostos e é hidrogênio, então a gente diz que a molécula é uma molécula muito bem, trans. Essa molécula é trans, tá? Observem aqui a letra D. Do mesmo jeito, se o substituinte está para baixo, obrigatoriamente só posso colocar o hidrogênio para cima. Mesma coisa aqui, ó. Se esse substituinte já está para cima, obrigatoriamente só posso botar o hidrogênio para baixo, tá? Então, você percebe aqui, ó, nesse carbonozinho, eu tenho substituintes diferentes, ó, aqui é carbono e aqui é hidrogênio, são diferentes. Nesse carbonozinho aqui, ó, eu tenho substituintes diferentes, eu tenho aqui, ó, hidrogênio, nesse aqui. Eu tenho aqui, ó, hidrogênio e tenho aqui carbono, certo? Então, são diferentes? São. Aqui é hidrogênio, aqui é carbono. Então, eu posso sim classificar esse estereoisômero. Aqui é um estereoisômero, tá? Mas eu tenho que decidir se ele é cis ou trans. Os hidrogênios estão em lados opostos, então ele é trans, tá? Aqui a gente tem um exemplo bem legal, ó, que eu não tenho hidrogênio. Lembra que quando eu não tenho hidrogênio, eu saio de cis e trans e aí eu vou trabalhar com E ou Z. Quem vai me dizer se é E ou Z? São os átomos de maior prioridade. Então, vamos lá. Tem um centro rígido aqui, ó. Vou analisar primeiro esse carbono. Esse substituinte de cima aqui é diferente do de baixo? Sim, com certeza. Tá vendo aqui, ó? Que é a molécula alifática, que é a molécula cíclica, tá? São diferentes. Só que aqui eu tenho carbono, tá? Carbono e aqui é carbono. Eita, professor, empatou. E agora? Vamos ver como é que eu vou desempatar isso aqui, tá? Mas aqui é carbono e carbono. Só que esse carbono aqui, gente, ó, tá ligado a um hidrogênio, tá? Empatou, eu vou olhar para que ele tá ligado. Tá ligado a um hidrogênio, aqui tá ligado a outro hidrogênio, tá? Tá ligado a dois hidrogênios e a um carbono. Agora observe esse carbono de baixo. Ele está ligado a um hidrogênio, certo? Sem problema. Mas ele também está ligado a um carbono aqui na direita e um carbono na esquerda. Então, olha só. Esse carbono aqui está ligado a hidrogênio e a hidrogênio. Esse aqui está ligado a carbono, carbono. Quem é que vence? Carbono, porque carbono tem prioridade sobre hidrogênio, tá? Então, esse substituinte de baixo tem maior prioridade do que o substituinte de cima, certo? Por que ele tem maior prioridade do que o substituinte de cima? Justamente, os carbonos empataram,
Só que esse carbono de cima está ligado a 2 hidrogênios, esse aqui está ligado a só um, tá? Esse aqui está ligado a um carbono, beleza, mas esse aqui está ligado a 2 carbonos. Então aqui venceu, está ligado a átomos de maior prioridade. Aqui está ligado só a um carbono e a 2 hidrogênios, perdeu. Vamos para o outro carbonozinho aqui da dupla. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Embaixo, 1, 2, 3, 4. Observe que esse substituinte aqui, ó, é um butano. E observe que o substituinte de baixo também é um butano. São iguais? São. Então, eu não posso classificar essa molécula como um estereocentro. Certo? Por quê? Porque em um mesmo carbono eu tenho substituintes iguais. Tá? Então, olha só. Na letra E, lembra que eu falei que quando a gente vai trabalhando com hidrogênio, a gente vai dizer cis ou trans. Na verdade, isso acontece, não é exclusivo para hidrogênio, quando eu tenho átomos iguais em lados opostos, tá, gente? Mas como a gente vai trabalhar bastante esse conceito com o hidrogênio, então vocês podem focar aí no hidrogênio. Mas o que na verdade acontece é que quando esses substituintes são iguais em lados opostos, eu posso chamar a molécula de cis, tá? Não, eu havia dito para vocês que era exclusivo para hidrogênio, mas eu não lembrava desse detalhezinho, mas essa molécula aqui foi legal que deu para lembrar. Então, você tem aqui substituintes iguais em lados opostos. Olha o plano aqui, ó. Professor, essa molécula não está deitadinha não, está em pé. Você traça o plano paralelo à ligação dupla. Então, essa molécula aqui, ó, está em lado oposto. As moléculas que são idênticas, elas estão em lados opostos. Então, essa molécula é dita trans, tá? Não é o Z, é trans, porque são iguais. Mas geralmente isso vai acontecer com o hidrogênio, tá, gente? E aqui também, ó, você tem em um átomo aqui, no átomo de carbono aqui, você tem essa posição aqui, ó, de um ácido carboxílico, e embaixo você tem a mesma posição do ácido carboxílico. São iguais? Olha o plano aqui, ó, agora tá deitadinho. Tá? Então, estão no mesmo carbono, lados opostos e tal, estão em lados opostos, mas eles estão no mesmo carbono. Então, essa molécula não é um estéreo isômero. Tá ok? Então, eu vou passar uns exercíciozinhos para a gente praticar bastante essa nomenclatura cis ou trans, é o Z. Lembra, se for hidrogênio, eu vou dizer cis ou trans. Se forem moléculas diferentes de hidrogênio, você vai dizer é o Z. Com exceção de moléculas que são iguais, de substituintes que são iguais. Quando os substituintes são iguais, eu posso chamar também cis ou trans. Tá? Substituintes iguais em lados opostos ou lados iguais. Tá ok, gente? Vamos continuar. Então, o que foi que nós vimos nessa aula? A gente tem isômeros, que são substâncias que têm a mesma forma molecular, mas elas são diferentes. Dentro dos isômeros, nós temos isomeria constitucional, que são aquelas que têm conectividades diferentes, e a estereoisomeria, que é o que nós vamos trabalhar nessa unidade. Nós temos estereoisomeria, dentro da estereoisomeria, nós temos os isômeros. Quando eu estou trabalhando com centros rígidos, ligação dupla ou moléculas cíclicas, e nós temos aqui ó, os enantiômeros e diastereoisômeros. Tá? Enantiômeros são aqueles cuja imagem não são superponíveis. Eita, professor, agora complicou tudo. Calma, gente. Para a gente entender a questão dos enantiômeros, primeiro a gente tem que aprender a localizar estereocentros ou carbonos que são assimétricos. Tá? Beleza, professor, o que é um carbono assimétrico? Tá, gente? Simplificando para vocês, é um carbono que ele vai estar ligado a 4 substituintes diferentes. Lembra que o carbono ele pode fazer 4 ligações. Então, aquele carbono que está ligado a 4 substituintes diferentes, por exemplo, aqui você tem ó, cloro, bromo, etano e metano.
certo? Então você tem cloro, bromo, etil e metil. São todos os substituintes desse carbono aqui são diferentes. Então esse carbono é um carbono assimétrico. Todo carbono assimétrico é um estereocentro, tá? E a molécula que possui o estereocentro, observe bem, a molécula que possui o estereocentro, ela é uma molécula quiral, ok? Então, carbono assimétrico é aquele que tem 4 substituintes diferentes. Vamos para cá. Vamos identificar aqui nessa molécula os estereocentros. Primeira coisa, a gente tem que entender o que não pode ser estereocentro de jeito nenhum, gente. Olha o que está escrito aqui, ó. Carbonos sp2. Isso aqui caiu na prova de vocês, para classificar quando o carbono era sp2, sp3, sp. Então, carbono sp2, ó, tudo isso aqui que está circuladozinho são carbono sp2. Então, carbonos sp2 não pode de maneira alguma ser um estereocentro. Por quê? Porque ele faz 2 ligações ao mesmo átomo, certo? E para ser um estereocentro, eu preciso ter 4 substituintes diferentes. Então, sp2 não pode ser estereocentro. Quem mais não pode ser estereocentro? Vamos lá. CH2 e CH3 não podem ser estereocentros, tá? Então, você tem aqui, ó, CH3, CH3, CH2, CH3, CH2, CH3, CH2. Então, CH3 e CH2 não podem ser estereocentros. Por quê? Porque o carbono, ele vai estar ligado, a 2 átomos iguais, ó. No CH2 ele vai estar ligado a hidrogênio e hidrogênio. No CH3 ele vai estar ligado a hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio, 3 iguais. E lembra, para ser um carbono assimétrico, para ser um estereocentro, ele precisa estar ligado a 4 coisas diferentes, 4 substituintes diferentes. Então, nessa molécula todinha aqui, grandona, nós temos apenas 2 estereocentros. Por quê? Ó? Esse carbono aqui está ligado a uma molécula, apesar de ser parecida, é uma molécula diferente. Aqui você tem o metil, tá? Ligado a um grupo fenil, tá? Aqui você já tem diretamente o fenil, então são diferentes. Esse substituinte aqui não é igual a esse substituinte. E aí a mesma coisa embaixo, ó. Esse aqui muito menos. Aqui você tem um éster, certo? Então não é o mesmo substituinte. Então é como se você tivesse na molécula um substituinte aqui que você chamasse de A, tá? Vou chamar esse aqui de A. Esse outro substituinte aqui você pode chamar de B, certo? Porque é diferente de A, que é o B, ó. Esse de baixo aqui não é diferente de todo mundo? Então vamos dar outro nome a ele, ó. Chamar ele de C, tá? E esse daqui também é diferente de todo mundo, eu vou chamar de D, tá? Então, A, B, C, D são substituintes diferentes. Esse carbono aqui, ele está ligado a B, C e D, tá? Então, ele está ligado a carbonos, a substituintes diferentes, certo? Se ele está ligado a substituintes diferentes, A diferente de B, diferente de C, diferente de C, de D, essa molécula, esse carbono é um carbono assimétrico. E carbonos assimétricos são estereocentros, tá? E a molécula que possui pelo menos um estereocentro, ela é chamada de molécula quiral. Quiral, tá? É uma molécula quiral. Isso aí a gente vai ver na próxima aula. Eu quero só que vocês aprendam a identificar nesta aula de hoje os estereocentros. Tá ok, gente? Então, fica aqui um exemplo, tá? E eu vou deixar o restante aqui para vocês fazerem. Eu vou fazer esse primeiro aqui, tá? Então, vamos lá. O que não pode ser estereocentro? A gente viu aí o que não pode ser estereocentro. Não pode ser estereocentro carbonos
sp2, então, ó, esse carbono aqui não pode ser estereocentro, esse daqui não pode, esse aqui não pode, tá? Carbono que é CH2, ó, aqui a gente tem CH2, ó, não pode, tá? Não pode ser um estereocentro, não é um carbono assimétrico, ok? Você pode dizer assim, professor, esse carbono aqui, ele está ligado a três coisas diferentes, ó, está ligado a esse substituinte aqui, tá? Está ligado a esse OH, está ligado a esse outro substituinte aqui, ó. Tá? São diferentes? São. Mas o senhor não disse para mim que para ser um estereocentro tem que ser 4 substituintes diferentes? Disse, e é, tá? Só que vocês não podem esquecer que aqui ainda tem um quarto substituinte que ele está oculto, que é quem? Que é o hidrogênio. Então, esse carbono aqui, ele está ligado hidrogênio, está ligado a esse substituinte aqui, está ligado a hidroxila e está ligado a esse outro substituinte aqui, que são todos diferentes, tá? Esse é diferente da hidroxila, que é diferente disso aqui, que é diferente do hidrogênio. Então, esse carbonozinho aqui, ele é, sim, um estereocentro, tá? Esse carbono é um estereocentro. Deixa eu botar o nome aqui, estereocentro. É um estereocentro. Certo, gente? Observe que uma mesma molécula ela pode ter mais de um estereocentro, tá, gente? Então, por exemplo, aqui a gente tem outro estereocentro. Por quê? Aqui você tem oxigênio, aqui você tem essa porção aqui, ó, tá? Que é diferente do oxigênio. Você tem, deixa eu apagar esses desenhos para ficar melhor. Então, aqui eu tenho um estereocentro já. Aqui você tem essa porção da molécula, nesse carbonozinho aqui, ó. Estou analisando esse aqui já. Tá? Isso aqui a gente já viu que é estereocentro. Nesse carbonozinho aqui, a gente tem essa porção, que é diferente dessa, que é diferente dessa. Aqui você tem um C, que é sp2, aqui você tem um oxigênio, aqui você tem um carbono que está ligado ao oxigênio, totalmente diferente. E ainda tem aqui, que a gente não pode esquecer, o hidrogênio, que ele é omitido, né, gente? A gente sabe que ele está aqui. Então aqui a gente tem o hidrogênio, que ele está omitido. Então, esse carbonozinho aqui também é um carbono que a gente chama de carbono assimétrico. Ou seja, aqui também é um estereocentro. Tem outro estereocentro nessa molécula? Não. Tá? Essa molécula aqui é o ácido ascórbico. Tá? O ácido ascórbico ele pode assumir configurações diferentes. Por quê? Porque ele tem estereocentros. Tá? Tem estereocentros. Ou centros de assimetria. Ok? Então, nessa molécula aqui, ó, a gente tem esse carbonozinho aqui, ó, como estereocentro. Por quê? Porque está ligado a essa porção e está ligado a essa porção aqui, que são diferentes, ok? E também está ligado ao OH, que é diferente do hidrogênio, certo? Então, são todos os substituintes diferentes. Então, aqui, essa molécula, ela é, esse átomo aqui, ele é um estereocentro. Esse aqui é um carbono que faz duplo, um carbono sp2, então não pode ser estereocentro. Aqui também. Os outros são CH2. Então nós temos aqui ainda, ó. Esse aqui é fácil, porque o hidrogênio não está omitido. Aqui tem um CH3, ó. Não é hidrogênio, é CH3. Aqui é outro centro. Outro centro. Aqui você tem outro centro. Outro. Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá? E aí, gente, olha só para cá, para esse carbono aqui, ó. Cuidado para não confundir. Esse carbono, ele tem aqui ainda um hidrogêniozinho, certo? Então, esse substituinte aqui, ó, é vou chamar ele de A. Aí você tem para baixo um CH3, que eu vou chamar de B. E para cima aqui, ó, você tem outro
CH3, que eu vou chamar de B também. Então, B não é igual a B? Que não é igual a esse aqui? Então, esse carbono ele pode ser um estereocentro? Não, porque dos substituintes dele são iguais. Tá? Se dois dos substituintes dele são iguais, ele não pode ser um estereocentro. Tá? Se dois dos substituintes dele são iguais, ele não pode ser estereocentro. Deixa eu ajeitar esse x. Ok? Então, nessa molécula aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 estereocentros. Beleza, gente? Então, deixo para vocês fazerem aí o restante desse exercício, tá? E na próxima aula nós iremos resolver mais um que eu vou mandar para vocês e tirar as dúvidas que vocês tiverem a respeito dessa aula. Então, bom proveito dessa aula e a gente se vê na quarta-feira.